Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita. Vamos dar continuidade às nossas reflexões do nosso curso online de O Livro dos Espíritos, que você acompanha aqui no blog pessoal do Facebook ou no canal do YouTube Estudos da Doutrina Espírita. Estamos estudando o que acontece com a alma quando ela desencarna. E agora Allan Kardec vai fazer perguntas sobre situações mais particulares desse momento. Acompanhe comigo. Então é o subitem separação da alma e do corpo. A pergunta 154. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Ou seja, uma vez que já sabemos que o espírito encarnado foi denominado por alma, quando ele se desenfaixa desse corpo, nós sentimos dor? É um momento doloroso? E os espíritos respondem, não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar o termo de seu exílio. Então aqui uma visão muito ampliada com relação a essa realidade de espírito, de que o corpo é algo que se reveste sobre o perispírito, dando a condição de encarnação, como um peso, como um escafandro de um mergulhador, como um aprisionamento numa cela, como um impedimento de liberdade que o espírito possui, e o corpo está causando esse exílio, essa prisão. E Allan Kardec vem trazer a sua contribuição. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Então aqui Allan Kardec está deixando bem claro que é um desencarne saudável, aguardar o esgotamento dos órgãos. Se nós anteciparmos esse momento pelo exercício dos excessos, por falta de cuidado do corpo, por falta de alimentação do corpo e alimentação da alma principalmente, e sairmos desenfaixados do corpo físico antes desse esgotamento natural, há perturbação, há desequilíbrio no mundo espiritual. Então ele está se referindo ao desencarne natural. Questão 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Resposta dos espíritos. Rotos os laços que a retiam, elas se desprendem. Quer dizer, uma vez que esses laços deixam de ser constituídos por uma ligação normal de conexão, eles se tornam rotos, ou seja, fracos, ocorre o desprendimento. E a subpergunta A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Então veja aqui a pergunta do grande pedagogo, do educador, que quer saber das minúcias, dos detalhes, se há limites de demarcação, se há condições específicas, se isso ocorre bruscamente. E os espíritos pacientemente respondem, não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem. Ou seja, o estado de encarnado e desencarnado vão passar por uma transição de desprendimento. De sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam, não se quebram. Então é uma transição que ocorre do desprendimento da alma do corpo.
E Kardec vem dar sua contribuição mais uma vez. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial, ou perispírito. Então, mais uma vez, vamos lembrar aqui que o perispírito é aquela denominação desse envoltório que reveste o espírito e que estabelece conexão com o corpo, célula a célula, com a energia do fluido vital. A morte é a destruição do corpo somente. Então, o que morre é o corpo, não a desse outro invólucro. Então, o perispírito não deixa de existir e permanece conectado ao espírito, que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. A observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que ao contrário se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, naqueles sobretudo cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido. Então, Allan Kardec está deixando bem claro aqui para nós que, de acordo com os hábitos que estabelecemos durante a vida, nós criamos essas conexões e tornamos mais apegada essa conexão de perispírito com o corpo. Pelos excessos, pela vida material, pela sensualidade, pelo egoísmo, pela materialidade, pela vida de apego, de posse, o perispírito cria laços mais apertados. E no momento do desencarne é mais difícil, é mais doloroso. Durante algumas vezes, dias, ou seja, tem espíritos que demoram dias para desencarnar, outros semanas, outros até meses para desencarnar. O que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria, conforme dissemos. É com efeito racional conceber-se que quanto mais o espírito se há de identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Então aqui está a relação. Quanto mais nós nos identificamos com as coisas materiais, menos nos identificamos com as coisas do espírito. Só que a verdadeira vida é do espírito. Então, nesse momento, torna-se complicado desenfaixar-se de uma vez. E aí o espírito vai assistir à decomposição do seu corpo. Vai assistir os momentos de decrepitude, não vai poder mais voltar ao corpo. Já cessou a conexão com a vida. E aí esse apego torna-se penoso para o espírito, em função da vida que vivemos. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, em chegando à morte, ele é quase instantâneo. Então aqui está a dica para nós fazermos essa preparação, para que seja natural, para que o esgotamento da energia dos órgãos aconteça espontaneamente e a nossa libertação seja de forma tranquila. Realmente a libertação do espírito das necessidades materiais. Em função desse treinamento, é adquirir bons pensamentos, treinar a oração, procurar falarmos do bem, vivermos o bem, tornar o bem um hábito. É isso que torna o espírito saudável. Tal resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Aqui está a experiência de Allan Kardec, que observou as comunicações de muitos espíritos afirmando essa relação. Essas observações ainda provam que a afinidade persistente entre a alma e o corpo, em certos indivíduos, é às vezes muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição, conforme nós explicamos.
Este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas. Então, o suicídio estabelece essa ruptura brusca e mantém ainda o perispírito conectado ao corpo por muito tempo. Daí o sofrimento dos suicidas, em surpreenderem-se com a ideia de que achavam que iam extinguir a sua dor, não propriamente extinguir a vida, mas veem que a dor continua e a vida também não cessou. Então, a profilaxia para o suicídio e a loucura é esse conhecimento que a doutrina está oferecendo para nós. Não existe a morte do espírito. Pergunta 156. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Ou seja, o espírito pode desencarnar antes do tempo? E os espíritos respondem, na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe, enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita da alma. Então está dizendo aqui que pode existir um estado de êxtase, de agonia, que haja então contribuição para esse desprendimento. Mas enquanto houver conexão do perispírito com o envoltório físico mais denso, a vida ainda se mantém. Questão 157. No momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar? Então é o que muitos relatam, antes de desencarnar, recebem visitas dos desencarnados, já não sabem divisar quem é que está encarnado, quem está desencarnado, e começa a ter as visões do mundo espiritual. Os espíritos respondem, muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que aprendem ao corpo. Emprega então todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. Questão 158. O exemplo da lagarta, que primeiro anda de rastos pela terra, depois se encerra na sua crisálida, em estado de morte aparente, para enfim renascer como uma existência brilhante, pode dar-nos ideia da vida terrestre no túmulo e, finalmente, da nossa nova existência? Então, Kardec está sugerindo uma comparação. A lagarta se transformar em borboleta. É o que acontece com o desprendimento da alma e do corpo? Os espíritos respondem que é uma ideia acanhada. A imagem é boa, todavia cumpre não seja tomada ao pé da letra, como frequentemente vos sucede. Ou seja, porque isso não é uma regra geral. Tanto o encarne quanto o desencarne variam ao infinito e depende da individualidade desse universo que nós criamos intimamente para estabelecer características sempre muito particulares. Questão 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Depende. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. Ou seja, a consciência perante as nossas escolhas durante a vida corpórea, o nosso estado íntimo de relacionamento conosco mesmo, o quanto estamos bem resolvidos ou mal resolvidos dentro de cada um de nós, é que vai determinar essa sensação ao desencarne. Questão 160. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Resposta do espírito: sim, conforme a afeição que eles votavam e a que eles se consagravam. Então é muita alegria para aqueles que nos aguardam do outro lado ao nos receber, enquanto que os que ficam aqui vão chorar. Muitas vezes aqueles seus conhecidos o vêm receber a entrada do mundo dos espíritos.
e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados e os vai visitar. Então, é a chegada para a paz do Espírito e vamos encontrar nossa família espiritual nos aguardando, nos ajudando a esse desenfasque. Questão 161. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda se enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente assim é, mas em todos os casos muito breve é um instante que medeia entre uma e outra. Então os desencarnes violentos acontecem também de forma instantânea e pode ser que haja despertamento também instantâneo. 162. Após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? Olha, isso aqui aconteceu com Paulo de Tarso. Ele foi decapitado, mas logo depois de ser decapitado, já apareceu no mundo espiritual com consciência. Tamanha sua conexão de vida de espírito. Não raro a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também quase sempre a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. E Kardec vem contribuir. Trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes. Ela, porém, cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenazes, os laços que prendem o corpo ao perispírito, e, portanto, mais lento o desprendimento completo. Então, depois de todos esses esclarecimentos, de toda essa abordagem acerca do momento do desencarne, cabe-nos refletir sobre a importância do que estamos estabelecendo como conexão. Somos espíritos e temos um corpo físico transitório em que temos que dar conta dele. Onde estamos colocando mais o nosso foco? Nos valores do espírito ou do corpo? Porque é isso que vai determinar o nosso estado de libertação, de consciência, de equilíbrio, de desprendimento e, portanto, de menos agonia no mundo espiritual. Então vamos estudar, vamos nos auto-estudar, vamos estudarmos a nós mesmos e nos responsabilizar por todas essas questões, assumindo essas consequências que ocorrerão com todos nós. Vamos manter esse foco e estudar juntos essa obra que nos auxilia nessa conexão de valores da vida do Espírito, hoje e sempre. Que Jesus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.